Você já parou para pensar que a maior revelação da história foi entregue primeiro para as mulheres? Quando Jesus ressuscitou, ele poderia ter primeiro aparecido para os discípulos, para os líderes religiosos ou para as multidões, mas não. Jesus escolheu primeiro as mulheres para serem testemunhas da sua vitória sobre a morte. Em Mateus 28, versículos 5 ao 10, o anjo diz às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. No versículo 7 ele continua: e depois imediatamente e dizei aos seus discípulos que ele já ressuscitou dentre os mortos. Em seguida, no versículo 10, o próprio Jesus Cristo aparece a elas e repete a missão. Não tem mais, ide dizer a meus irmãos que vão para a Galileia e lá me verão. Perceba que a primeira ordem de Cristo ressuscitado foi: vão e anunciem. Hoje muitas mulheres amam a Deus, conhecem a sua palavra, mas permanecem no silêncio. Algumas têm medo da opinião das pessoas, outras dizem: eu não sei falar, não tenho estudo, não sou pregadora, eu tenho vergonha. Mas Deus não procura pessoas perfeitas, Ele procura pessoas disponíveis. A Bíblia diz em Atos capítulo 4, versículo 13: então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras e indoutos, maravilharam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Eles não impressionavam pelos diplomas, eles impressionavam porque carregavam a presença de Jesus Cristo. O Espírito Santo nos dá coragem para testemunhar. Jesus prometeu em Atos 1, versículo 8, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Você não precisa esperar perder o medo para falar. A coragem bíblica não é ausência de medo, é obedecer mesmo quando o coração treme. Lembre-se também de 2 Timóteo 1,7, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Se Deus confiou às mulheres a primeira mensagem da ressurreição, Ele continua confiando mulheres para anunciar que Jesus vive. Talvez a pessoa que esteja esperando ouvir sobre Cristo seja alguém da sua família, uma amiga, uma colega de trabalho ou uma vizinha. Não esconda aquilo que Deus colocou dentro de você. Que hoje o Senhor transforme a vergonha em ousadia, o medo em fé e o silêncio em testemunho. Porque Jesus continua vivo e o mundo ainda precisa ouvir essa notícia. Que Deus encontre em nós mulheres corajosas, cheias do Espírito Santo e prontas para dizer: Cristo ressuscitou. Deus abençoe.